Terapeuta Dr. Igor Andrade. E sobre um assunto muito importante que acomete muitas mulheres: depressão pós-parto. Que é isso? Isso impacta a família? Pode impactar? Bom dia, doutor Igor. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, meus amigos, Caleb, Bom Adilson. dia. Bom dia aos ouvintes. Que prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos lá. Falar sobre esse assunto tão delicado, depressão pós-parto. Mesmo, né? E sabe por que é mais delicado? Porque a gente vem de uma época em que pouco atrás se falava sobre a depressão pós-parto, mas sobre um problema, sobre manha, sobre... Não era uma depressão, na verdade. A depressão pós-parto não era visto como uma doença, não era visto como um estado que deveria ser tratado. A própria depressão não era vista como uma doença, e sim que as pessoas estavam... sai daí, levanta, mimizentas. Vai viver a vida, você é trancado dentro de um quarto, aí que você não vai melhorar nunca. Porque eu passei por um monte de coisa e nunca fiquei assim, né? Fazer uns comparativos, hein? Então, por que agora falar de uma depressão pós-parto, sendo que a gestação é algo planejado? Sim. E é algo para ser feliz. Sim, sendo que ter filhos é algo bom. Então, a sociedade ainda tem que lidar com esse fenômeno, com essa situação. Mas veja bem uma situação. O fato de não se alimentar te causa uma variação de humor por uma mudança glandular, correto? Então, o que acha que acontece na gestação, quando você tem uma absorção tão grande de minerais para a gestação, para o bebê? É uma mudança metabólica muito grande, disfunções na glândula tireoide, paratireoide, disfunções em outras glândulas que vai te causar uma variação de humor muito grande. Sem contar que a mulher por si só, ela tem uma expectativa muito grande na gestação, mas ainda se tem um mito muito grande. Parem para pensar alguns dos mitos que nós temos hoje incluídos numa gestação. O meu bebê vai ser perfeito. Verdade. Ele não vai chorar, já ouviram isso? A gente tem uma expectativa de que a criança de que a gestação vai ser maravilhosa. De uma falsa realidade mesmo, né? De que o casamento, o homem vai estar ali todo o tempo presente para que isso aconteça. Não, tem hora que ninguém quer estar ali próximo, acordar na madrugada cada 2 horas, amamentar. Então, existem dificuldades relacionadas a esse fenômeno. E sabe o que é mais importante de tudo? Nós nos planejamos para a vida. Então, esse também é um alerta para a sociedade. Então, vamos falar primeiro para quem deseja ser mãe, para quem deseja ter filhos. O planejamento é fundamental. Então, quando é bem planejado, há um ditado que fala sobre um homem, antes de construir uma casa, ele se senta e vai fazer uma avaliação dos seus gastos. Então, quando se fala de gestação, é importante fazer uma avaliação cabal sobre tudo que vai gastar, sobre as condições financeiras, emocionais, étnicas, sociais, sobre se está preparado a idade em que vai ser mãe, a idade em que vai ter um filho, quais as condições, e se a criança não vier saudável como se espera que venha. Contar com todos os fatores, não só os fatores positivos. Tem que levar em consideração todas as possibilidades. Verdade. Tanto positivo como negativo. Verdade. Já ficar bem preparado, né? Exatamente. Mas então o que fazer agora se já é uma mãe e já passa por essa situação? Aconteceu. Pois é, nessa semana nós tivemos um caso que esse é um pouco mais preocupante, de uma mãe e seu bebê já está com 7 meses e ela teve a depressão pós-parto, mas como não foi tratada, agora ela já chegou no consultório não só para tratar o emocional, e sim uma doença, um câncer após a gestação pós-parto. Justamente por causa desse sentimento. Exatamente. Que o câncer também tem motivação nos sentimentos, né, doutor? Exatamente. Então, o que veio nesse caso, às vezes vem magreza, em alguns casos sobrepeso. Nesse caso veio sobrepeso, tristeza, ansiedade, desejo de sumir. O relacionamento não fica bem porque a mãe tem a expectativa de que o bebê estará bem e que ela vai dar tudo para o bebê. Querem saber qual um dos maiores mitos e piores mitos para uma gestação? De que haverá uma ligação fundamental entre a mãe e o filho, que isso acontece naturalmente. Não. Essa ligação ela é desenvolvida ao passar do tempo. O bebê não passa a ter uma ligação a partir da gestação, do nascimento com a mãe. Não, deve ser desenvolvido. Então a mãe tem frustrações. E as frustrações causam impactos muito sérios.
Ou seja, percebe que é um conteúdo muito grande agora? Isso pode ser transferido para a criança como um sentimento de rejeição e lá no futuro a criança sentir isso e atrapalhar ela nos relacionamentos, na sua vivência, no seu trabalho, doutor Igor? Pode e é transferido. As crianças passam a desenvolver traumas. A gente fala de depressão pós-parto, correto? Mas a depressão pós-parto nem sempre acontece no pós-parto. Ela acontece antes mesmo, na gestação. Então, tudo que acontece no período de gestação interfere o bebê, interfere na vida do bebê. Impressionante. Então os traumas ficam registrados, a criança passa a ter mudança de humor, mudanças no comportamento. O pai da criança no casamento também pode desenvolver depressão. Então percebe que não tratar a depressão pós-parto é uma condição muito séria. E como tratar? Bom, o correto é fazer uma avaliação primeiro do que é depressão pós-parto e do que é melancolia pós-parto. 2 dias após o nascimento, é normal que uma mulher tenha durante 2 semanas após a gestação até, que ela tenha um tipo de melancolia pós-parto. Sim, porque há uma baixa de hormônios, inclusive da tireoide também. Há uma mudança metabólica, há uma mudança agora na vida. Então, ela pode ter ansiedade, sono excessivo ou insônia. Ela pode ter até o desejo de sumir. Ela pode ficar muito melancólica, chorar todo o tempo. Até pelo cansaço, né, que ocorre. E esse fenômeno vai durar em torno de 2 semanas. E isso é muito normal que aconteça. Em média, 85% das mulheres passam por essa situação. Agora, passa 2 semanas e vem também o desejo de sumir, o desejo de inferioridade, de incapacidade, de insuficiência. Agora sim tem que ser tratado. Então a ideia é, mesmo nesse período inicial, fazer uma avaliação se é uma depressão pós-parto ou se é uma melancolia pós-parto. Mas eu trouxe uns dados aqui. Em média, 25% das mulheres no Brasil desenvolvem depressão pós-parto. Tem noção de como isso é sério? É muita gente. Sim, e tem noção de que isso interfere no comportamento futuro da criança? E os fatores entre eles está principalmente na gestação, com os traumas. Sabe que até mesmo cantar para o bebê, curtir a gravidez, uma boa alimentação, exercícios físicos, está programado ter uma dieta alimentar saudável, a reposição de minerais, provavelmente isso basicamente garante que a mulher não venha a ter depressão pós-parto. Mas um outro fator: você tem depressão na família? O pai, mãe, um irmão, alguém tem depressão na família? Você já teve uma crise depressiva? Então esse é um fator decisivo que pode influenciar para que você desenvolva depressão pós-parto. E qual a diferença da depressão pós-parto para uma depressão em qualquer outra época da vida? Basicamente nenhuma, com exceção do sentimento de inutilidade. Esse sentimento de inutilidade, de que não deveria estar ali, de que não é uma mãe suficiente, pode gerar um desejo do suicídio. Mas tem tratamento, doutor Igor? Sim. E como fazer para te encontrar, por exemplo? Bom, nesse caso nós fazemos avaliação. Em alguns dos consultórios nós temos autorização para atuar até com a homeopatia e a iridologia, a naturopatia, ortomolecular. Então isso inclui agora a mudança com minerais, com atendimento com a psicanálise, por exemplo. Nós temos um consultório que inclusive leva o meu nome, Igor Andrade, Clínica de Bem-Estar. O telefone 47999337484, exato, 999337484, e lá nós fazemos um atendimento desde o início, até mesmo quando se programa ter um filho, já é importante conhecer todos os fatores. Uma análise completa já. E já fazer a reposição. Tem Instagram também, doutor Igor? Sim, também o Instagram, certo. Igor Andrade, Clínica de Bem-Estar também, e lá eu fico à disposição, inclusive, para tirar a dúvida de quem precisa nessa condição. Agora, eu costumo dizer, na maioria das vezes, entenda como um copo que já está cheio de água e que quanto mais enche com água, ele vai transbordar.
Na maioria das vezes, o excesso pode ser o causador da maioria das coisas. Uma gestação não planejada, não programada, ou planejada, mas sem conhecer todos os aspectos envolvidos nisso, sem fazer a devida reposição hormonal, ou mesmo que se faça, conhecendo os fatores emocionais de cada pessoa, não como um contexto único para todas as mulheres, individual, de forma individual, vai trazer benefícios. Então a ideia é fazer o planejamento, mas se já vive o transtorno ou a depressão pós-parto, é necessário buscar uma ajuda, e a ajuda ela vem acompanhada de toda uma equipe para que isso aconteça. Tá aí, dado o recado, Dr. Igor Andrade, terapeuta. Você se identificou com algo? Então procure ajuda o quanto antes. Obrigado.